Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos um encontro aqui com vocês têm um encontro aqui com a gente. Estamos juntos nessa jornada pela lição bíblica do segundo trimestre de 2025, o Servo em Ação, estudos baseados no Evangelho de Marcos. Muitíssimo obrigado, você que está sempre aqui nos prestigiando na Escola Bíblica do Sul, toda semana aqui com a gente. Por gentileza, compartilhe o nosso link, coloca o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana em todas as suas redes sociais. Coloca lá no Facebook, coloque lá no Instagram, lá nos diversos grupos do seu WhatsApp, da igreja, da família, da faculdade, enfim, pulverize aí o nosso link para todas as pessoas que estão ao seu alcance. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e finalmente ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Obrigado a todos, fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema os auxiliares do servo. E temos aqui a alegria de ter com a gente mais uma vez pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, que é lá da Promessa de Santo Ângelo, noroeste do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. Pastor Rodrigo, muitíssimo obrigado por sua colaboração sempre aqui com a gente, né? Estando retornando aqui nessa semana na Escola Bíblica do Sul. Muitíssimo obrigado. Vou deixar aí a oportunidade para você dar a sua saudação inicial aqui para os nossos irmãos ouvintes aqui da TV Promessa RS, Escola Bíblica do Sul, dessa semana. Com muita alegria, muito prazer poder estar mais uma vez aqui, juntamente com os nossos irmãos, o nosso pastor Alessio, nosso pastor Rogério, e a todos vocês que nos dão o privilégio, o prestígio de poder participar conosco de mais uma Escola Bíblica do Sul, com muita satisfação que a gente possa realmente adentrar no estudo da palavra e colher coisas profundas que vão impactar nosso coração, vão impactar nossa caminhada, vão nos dar um foco maior, uma visão e que a gente possa seguir focado, né, ali acondicionado com a palavra do Senhor, que está aqui como uma base para nós aqui em mais um estudo, que seja rico, abençoador e que verdadeiramente possa ser acolhido por cada um de nós. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Pastor Rogério também, né? Aqui com a gente. Amém. Graças a Deus, estamos aí, Graças juntos. a Deus, Né? juntos. Mais uma lição aí. Agradecemos ao pastor Rodrigo já. Pastor Rodrigo que no mês passado aí, né, fez a sua formação, foi? Foi a formatura dele de teólogo, meu irmão. Olha Bacharel em teologia, hein, pastor Rodrigo? Olha aí, o privilégio que nós temos aqui, então, de ter um Rapaz, teólogo. só fera, hein? Estamos bem servidos, graças a Estamos Deus. bem servidos. Ele, a Tânia também, a esposa dele, né? Olha que maravilha. Rio Grande do Sul sendo abençoado aí. Sendo abençoado. Que bom, pastor Rodrigo. Parabéns, viu? Mais uma vez, parabéns a Tânia, parabéns aí pela colação de grau, né? Bacharéis, né? Maravilha. Que bênção. Bênção para nós. Bênção para nós. Queridos irmãos, e a gente caminha então aqui, né? Hoje que é quinta-feira, feriado, dia 1º de maio, né? Todo mundo aí com a gente aqui, todo mundo feriadão aí prolongado, mas todo mundo tirando um tempinho para estar aqui com a gente, a nossa gratidão, viu? Que Deus abençoe, pastor Rodrigo também, nos abençoando aqui com a sua presença nesse feriadão aí. Que Deus abençoe a todos juntos aqui, os auxiliares do servo. Pastor Rodrigo, a gente sempre faz aqui de uma forma muito informal mesmo, né? O pastor que já participou aqui outras vezes, Sim. né? A gente sempre diz como se estivéssemos lá na igreja mesmo, né? A gente fala um pouquinho aqui sobre o tema, o texto básico, uma introdução, né? Daquela forma mais nossa mesmo, que o promessista já está bem acostumado, né? A gente não foge desse padrão. Aí eu vou pedir para o pastor Rodrigo, por gentileza, dar a sua palavra
introdutória, que nos ajudaram a entender um pouquinho sobre os auxiliares do servo, o tema, o texto, a introdução. Ajuda a gente aí, pastor Rodrigo, por gentileza. Amém, pastor. Então, vamos então à introdução, né? Como o pastor mesmo já nos deu o título, né? Os auxiliares do servo. Nós estaremos falando a respeito de mais uma parte dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, da missão que ele operou aqui na Terra enquanto ele esteve, né? Como homem aqui na Terra, né? 100% Deus, 100% homem. E nessa parte da missão, né? Nós vamos falar então sobre os auxiliares do servo. Servo, por que servo? Como nós todos sabemos, nós estamos estudando essa lição, que ela se baseia no livro de Marcos, que tomou Jesus como servo. Diferente dos outros evangelhos, cada um, né, vai falar a respeito vai designar Jesus de uma forma para mostrar o que ele fez, como ele agiu. Assim, Marcos, ele toma Jesus chamando ele de servo. E nós vamos ver que esse servo, ele adquiriu para si auxiliares para a missão que havia sido entregue a ele, mas que posteriormente esses auxiliares seguiriam então essa missão, que ele daria então o início ali dessa missão, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus, quando ele chega, ele começa a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E ele vem dizendo que arrependei-vos, pois o reino de Deus já está próximo. Então, nós vamos, através desse estudo, nós vamos entender que Cristo, sendo ele o Cristo, ele chamou pessoas, ele treinou pessoas para o auxiliar. E nós, então, com toda certeza também seremos motivados a agir dessa forma para melhor servirmos ao nosso Senhor. Amém, amém. Amém. Jesus fazendo a escolha, então, dos seus apóstolos, né? É isso aí. Vai escolher ali os 12, a dedo, vai separar para essa grande missão que ele vai, a partir de agora, vai iniciar, né? Incrível, né? Como, assim, 12 parece ser uma quantidade pouca aos nossos olhos, mas esse evangelho chegou em nós através desses 12, né? De um, que é Jesus, pregando ele, preparando esses 12, que com certeza prepararam outros até chegar em nós, né? É incrível, né? É incrível, né? O mundo mudou. Muito. Amém. Bênção. Pastor Rodrigo, então nós temos na sequência aqui, a nossa lição, ela é dividida com os olhos no Evangelho, que a primeira parte fala sobre a identidade daqueles que foram chamados, na segunda parte, o ministério daqueles que foram chamados, e depois nós entramos nas perguntas. E são 4 perguntas que nos remetem a esses 2 comentários, né? Então a gente caminha aqui para as perguntas, aí eu vou pedindo a gentileza que você vá criando esse link, né? Respondendo as perguntas, tomando aí por base os versículos, mas também aí os tópicos que foram abordados anteriormente. A pergunta de número 1, com base em Marcos 1, 2, 3, Atos capítulo 2, responda. Quais as origens e as características dos homens chamados por Cristo? Quais as características? De acordo com esses textos citados logo aí, após a pergunta, nós vamos ver que a maioria deles eles eram galileus, né? A origem da Galileia, né? A maioria. Nós vamos ver. O primeiro texto está em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz que caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, Pedro, né? E André, que eles lançavam as suas redes ao mar porque eles eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui nós vemos 2 galileus na região ali do mar da Galileia pescando, Pedro e André, e são convidados por Jesus, então, para não mais pescarem peixes, mas serem, então, pescadores de homens. Mais adiante, ali no mesmo lugar, nesse mesmo mar, logo mais ao lado, ele vai encontrar mais 2 irmãos. Ele vai encontrar Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão João.
eles estavam também no barco consertando as suas redes no mar lá, e Jesus os chama. E o texto nos informa que eles, deixando o barco, deixando também o seu pai e os empregados do seu pai ali, passaram a seguir Jesus. Temos um outro texto em Marcos, capítulo 2, versículo 14, onde vai falar, né, do publicano, Mateus, que era chamado então de Levi. Quando Jesus ia passando, viu então Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e passou a seguir. Então, todos esses citados aqui, menos Mateus, eles dão-nos a informação de que a sua origem, né, o seu lugar de nascimento era na Galileia. Nós não poderemos dar todas as informações da origem de cada um deles, porque a Bíblia não se preocupou em mencionar todos eles, da onde eles eram originados, da onde eles haviam nascido, né? Então, as informações que a gente tem são desses 5, e tem mais um ainda, que é Natanael. Ele é também vindo de Cafarnaum, a mesma cidade de Pedro, né, e André. Então, mostra também que ele também é da Galileu. Essas são as origens deles. Mas a pergunta continua dizendo sobre a característica desses homens chamados por Deus. Quais eram, afinal, as características desses homens chamados por Deus? Nós vamos ver que todos eles eram de origem humilde, eram simples, pescadores. A maioria deles era simples e pescadores, eles não tinham um grande emprego, um alto salário, eles eram de origem humilde, né? Eles não eram, né, nenhum super-homem, não era ninguém, né, que a gente possa olhar e dizer eles foram chamados porque eles eram os melhores, porque eles eram os bons, porque eles eram os capacitados. Nós vamos ver que Jesus não escolheu eles dessa forma. Mais adiante, nas próximas perguntas, nós vamos falar a respeito disso. Eles, então, eram pessoas simples, né? Muitas vezes incapazes, tinham ali os seus defeitos, tinham as suas falhas, né? Alguns eram impulsivos, brigalhões, outros não entendiam, até então não tinham entendido a visão, né? Como Simão Zelote, e achava que o reino tinha que ser conquistado pela força. Era um grupo, né, de pessoas que imaginavam um dia poderem levantar um exército e tentar vencer, né, Roma, que até então era a potência ali a qual eles eram oprimidos. Então, nós vemos, então, que realmente eles eram pessoas simples, né, e que, aos poucos, com Jesus, eles vão sendo transformados, e a gente vai chegar, então, mais adiante, vamos ver o que Jesus fez na vida deles, a transformação que Jesus faz quando eles aceitam, né, o segue-me de Jesus, e eles passam, então, a ser orientados, eles passam a ser formados pelo Senhor Jesus, e aí a história muda, né? Interessante, né, pastor? Interessante. O pastor Rodrigo nos colocou ali, exatamente, são pessoas humildes, né, pessoas sem muita instrução, né? Porque Jesus poderia ter escolhido os escribas, os fariseus, que são pessoas que são conhecedoras da palavra, enfim, poderia ter escolhido essas pessoas, mas não. Ele escolheu as pessoas mais simples, com poucas instruções, né? Em comparação a essas outras pessoas que tinham, né? Porque ele não olhava naquele momento, vamos dizer, a capacidade técnica que a pessoa tinha. Ele olhava, acho que, para dentro do coração, né? Para quem que poderia servir com prazer, com disposição, né? E naqueles homens ele encontrou exatamente essas pessoas. Isso mostra muito, assim, o que é na igreja hoje, né? Porque às vezes a pessoa ela fica achando que ela tem que estar preparada para assumir alguma responsabilidade ou para fazer algo, né, na igreja, e a gente vê que é Deus que prepara. Você tem que estar à disposição, assim como aqueles discípulos naquela época se colocou à disposição de Jesus para ser moldado e lapidado, né? Nós temos que nos colocar nos dias de hoje, porque nós vamos aprender com a caminhada, né? Jesus ensinou os discípulos com a caminhada, né? E eles tinham ali caminhado durante 3 anos com Jesus, e ainda vimos que eles não tinham aprendido muita coisa, né?
quando Jesus chamou para o lava-pés, né? Então a nossa vida também vai ser assim, né? Mas o grande ponto que essa lição nos traz é o exemplo prático de que Jesus foi um ser humano que instruiu outras pessoas a crescer, e isso nos traz a nossa realidade hoje também, que nós também somos instruídos a crescer, né? A crescer, a aprender, né? No caminhar. Né? Então, acho que Jesus fez isso com os discípulos exatamente como um exemplo. Que, tipo assim, eu não quero que vocês peguem o melhor que se acha bom em tal coisa. Eu quero que você pegue aquele que o coração está disposto a trabalhar para a obra. Né? Essa pessoa, o técnico, a capacitação dela deixa comigo que eu faço. Né? É mais ou menos nesse sentido, né, pastor Alessio? Eu acho isso extraordinário, pastor Rogério. E o pastor Rodrigo falando, né? Aí eu crio um link do que ele disse, do que você disse. Eu acho isso fantástico, até porque nós já falamos aqui em outras ocasiões. Lembro que mais recente nós falamos sobre Jacó. Sim, né? Sim. A caminhada de Deus com Jacó. Quem era Jacó? Deus olha quem Jacó é, mas Deus olha em quem ele vai transformar lá na frente. Né? Essa caminhada que, como você disse, essa jornada que o pastor Rodrigo disse, que daqui a pouco a gente vai ver em quem eles se transformaram. Né? Deus puxa para perto, né? Você assim puxa para perto, porque Deus está vendo lá na frente o que vai, a influência que vai ter. Deus vai moldando, Deus vai lapidando, enfim, aquele que começa a caminhada esse ano, no final do ano está um pouquinho melhor, depois no outro está melhor, e a gente vai se aperfeiçoando. Né? E eu acho essa pedagogia de Deus, esse discipulado fantástico. É a paciência, a calma. Assim foi com Noé, assim foi com Moisés, né? Isso. A gente vê que o trabalhar de Deus, ele é no tempo de Deus, né? E é aquilo que eu falo, às vezes a pessoa fica, não estou preparado ainda, né? Nós não estamos preparados. Não estamos, né? Vamos caminhar. Vamos juntos. Exatamente. Né? É isso aí. A gente vai se preparando na caminhada. Na caminhada. Né? E pastor Rodrigo, pastor Rogério, eu acho que para os nossos irmãos que estão aqui com a gente semanalmente, a nossa gratidão, né? Mas eu acho que essa é uma das lições mais gloriosas que tem mesmo, é quando Deus investe nas pessoas, né? Aqui, é Jesus, é Deus conosco investindo nestes homens, né? Sim. Quando você olha assim, você fala, não vai dar certo esse negócio, né? Mas ele sabe o que ele vai fazer em cada um, né? Em cada um. E eu acho que é isso que nós temos que aprender com o nosso Deus, né? Sim. O não juízo, o não julgamento, a misericórdia. É assim, mas vem comigo. Vamos caminhar juntos? Sim. Né? A gente vai influenciando e sendo influenciado na caminhada. Exato. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. É um negócio fantástico. Muito bem. Então é isso aí. Acho que agora a gente está indo para... Pergunta 2. Pergunta 2, professor Rogério? Pergunta 2 é a seguinte. Com base na expressão chamou os que ele mesmo quis, responda, qual o critério utilizado por Cristo para chamar seus discípulos? Né? E aí ele vai dar alguns textos bíblicos aqui, Lucas 5:22, né? 1 Samuel 16:7, 12 e 18. Pastor Rodrigo, nos auxilie aí com essa resposta aí, por favor. Amém. O escritor Marcos, ele faz questão de deixar muito bem claro, né? Que Jesus chamou os que ele mesmo quis. Ele não coloca que Jesus colocou critérios para fazer essa escolha, status ou sei lá, pessoas inteligentes, espertas. Não. Ele faz questão de deixar bem claro, ao falar em Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesus chamou, ele mesmo chamou os que ele mesmo quis, né? Chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, fazendo menção aos 12 discípulos, né? Que seriam, então, 12 apóstolos, algo após, né? Então, aqui nos mostra que Jesus, ao fazer a escolha dos 12, ele levou em conta aquilo que ele mesmo quis fazer. Ele não pediu opinião de ninguém, ele não pediu nenhuma informação de alguém, porque nós estamos falando aqui de um Senhor que é totalmente humano, mas 100% Deus. E nós vamos ver, se a gente for examinar os evangelhos, nós vamos ver Jesus sabendo que o que se passava no coração das pessoas, o que passava na mente das pessoas, antes mesmo que eles viessem a falar.
Jesus já conhecia o que havia dentro deles, né? Então, assim, Jesus fez a sua própria escolha, conhecendo o que havia dentro do homem. Jesus fez. Semelhantemente acontece, né, o texto sugerido lá de Samuel, né, em que o profeta Samuel é designado por Deus para ir até a casa de Jessé, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 7, 12 e 18. E ele chegando na casa de Jessé, Jessé tinha vários filhos, né? Então, diz a palavra que foi passando um a um para que o sacerdote Samuel pudesse saber qual que era, então, o que seria designado por Deus como o novo rei de Israel, né, que seria ungido, porque, afinal de contas, ele estava exatamente lá para uma única função, ungir aquele que seria o próximo rei de Israel. E ele, se apegando, então, à beleza dos filhos de Jessé, a altura, a estatura, a formosura deles, foi escolhendo por sua própria forma de escolha, né? Olhando exteriormente, porque o homem não consegue ver o interior, né? O homem é diferente de Deus. Porém, Deus o advertiu, dizendo que não era para ele olhar de forma exterior, porque o próprio Deus não olhava dessa maneira. Então, Deus diz, eu olho para o interior, eu olho para dentro. Então, ali passou todos os filhos de Jessé. E ali, então, a gente pode perceber, então, a dúvida, então, na mente, no coração ali do sacerdote Samuel, ao questionar, acabaram-se os teus filhos? E ali, Jessé, então, diz, não, tem mais um que está cuidando das ovelhas. Tinha um perdido. Tinha um perdido que ninguém notava, que ninguém dava nada por ele, estavam todos ali por uma situação importantíssima na família, mas Davi não estava. Mas, ao contrário do que o homem vê, aquele que parece não ter nenhuma importância, Deus olha o interior e diz, é esse mesmo que eu tenho escolhido para ser o novo rei. Então, nessa passagem, a gente percebe que, diferentemente do homem, que escolhe segundo a aparência, segundo o status da pessoa, segundo o colegial que ela cursou, a faculdade, o diploma, Deus não escolhe dessa maneira. Deus escolhe porque ele conhece o interior de cada um de nós. E ali Deus pôde escolher, então, o novo rei, alguém humilde, simples, né, escondido, mas não aos olhos do Senhor. Então, assim, Jesus também, da mesma igual maneira, ele escolhe os seus discípulos para a função que ele estava ordenando. Vir até ele, aprender dele, para ensinar logo após, para serem enviados numa missão de pregar o evangelho a toda criatura, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, mas para isso eles deveriam passar pela escola, né? Pela escola prática de Jesus. É uma escola teórica, mas ao mesmo tempo prática, né? Que é algo que a gente deve levar para a nossa vida, que uma escola só teórica não faz sentido algum, né? Mas Jesus nunca ensinou uma escola teórica apenas, mas a teoria sempre andou juntamente com a prática, né? Então, tudo isso nós vimos, então, que os critérios utilizados por Deus, né, são diferentes dos critérios utilizados pelo homem, né? Os do Senhor são eficazes, os dos homens são falhos. Amém? Amém. Que bênção, Amém. né? Que bênção. Que bênção. E, pastor Rodrigo, obrigado. Assim, eu acho que é fantástico, a sua fala é fantástica, né? E eu fico pensando, pastor Rogério, né? O critério de Deus, né? Às vezes os nossos critérios, eles precisam ser critérios bíblicos, né? Porque Deus não olha para cá, Deus olha para cá, Sim. para o coração, não é para a mente. Enquanto ele escolhe pessoas, a gente vai ver, como a própria lição cita, né? Pensemos em Moisés. Estamos falando de um homem há 3.500 anos atrás, praticamente, 40 anos no deserto, vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É um crânio. Sim. É um intelectual de primeira, né? O próprio Isaías vai dizer assim, ó, Deus me deu uma língua de erudito. É extremamente inteligente. Você vai ter Paulo, que é doutor na lei, você vai ter Lucas, você vai ter pessoas excepcionais aqui. Só que esse não é o critério para Deus. O critério é esse aqui. É isso aí. Isso aqui é importante, mas é secundário. Claro, né? claro. O importante é Deus olha no coração e fala assim, ó, tá bom, esse coração aqui, ele é lapidável, ele é moldável.
Eu consigo moldá-lo. Sim. Né? O que for aqui, tudo que tiver aqui é ganho, é lucro. Mas o importante é aqui. Aí Deus vai vendo e vai trabalhando, aí Deus olha para o coração, e é isso que ele escolhe, né? Exato. Homens com corações que teme, que tem zelo, que tem amor. Enfim, Deus olha e vê algo diferente do que vê o homem, como disse o pastor Rodrigo, né? Exato. Às vezes você olha, você vai ver um monte de diploma, né? Um monte de formatura e tal, enfim, e nada contra. Sim. Mas isso não é a prioridade, isso é secundário. Isso. Primeiro é aqui. Né? E interessante o fato que o pastor Rodrigo nos trouxe também, essa questão, por exemplo, de Davi, a gente vê o tanto que era mesmo Deus falando ali, que Samuel não sabia que faltava alguém. Uhum. Mas ali Deus mostrou para ele que ainda não era quem estava ali. Ainda, não. Né? Porque poderia, tá aqui os meus filhos. Beleza, então é esse daqui. Né? Se fosse uma coisa humana, mas era uma coisa sobrenatural, porque Deus falou, não é nenhum desses. Né? Então nós vemos aqui esse agir de Deus aqui, por exemplo, nessa escolha, porque ele conhecia o coração de cada um daqueles que estavam ali. Né? E se nós vermos ali a história como um toda, né? Nós vamos ver que a escolha foi assertiva, porque é o filho realmente que tinha o coração né, cheio mesmo da presença de Deus, né, com relação a todos ali os seus irmãos. Né? Então, assim, a gente vê que realmente Deus não escolhe pelos vamos dizer, pelos meus conhecimentos, mas Ele escolhe realmente pelo meu coração. Né? O critério dele é outro. É outro. É diferente do nosso critério aqui. Se eu for precisar de alguém para trabalhar, eu vou pegar o requisito técnico para ele trabalhar naquela atividade comigo. Mas Deus não, Deus vai aqui, porque Ele sabe que o técnico Ele capacita, né? Isso, exatamente. Como disse o pastor Rodrigo, né? É isso aí. É a prática, né? Não é só o conhecimento aqui. O importante é isso aí, né? Pastor Rodrigo, a pergunta de número 3 diz assim, ó, com base em Marcos 1, 3 e 6, responda, que missão os discípulos receberam de Cristo? Qual foi a missão que eles receberam? Foram escolhidos para qual finalidade? Como a gente já viu, quando Jesus vai ao encontro deles e pega eles na rotina diária deles de trabalho, ou seja, ali, o Evangelho de Marcos, antes de denominar os 12 discípulos, quais eram os que Jesus já tinha escolhido, ele faz questão de narrar pelo menos a escolha dos primeiros discípulos ali. Né? São duas duplas de irmãos ali, né? Pedro e André, Tiago e João, né? E ali, para ambos, a chamada foi a mesma, né? Venham comigo, segue-me, porque a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia mostra que eles não fizeram um questionamento sequer. Eles simplesmente passaram a seguir Jesus. Né? Tiago e João ali também deixaram seu pai ali, Zebedeu, com o barco, deixaram ali com seus empregados e simplesmente, com a ordem de Jesus, vem e segue-me, e passaram a seguir Jesus. Mateus, na coletoria de impostos, mesma coisa. Ele estava lá na sua rotina normal de trabalho, todos os dias, era esse o trabalho dele. De repente ele ouve alguém chamá-lo, mas não era um simples alguém, né? Era o Filho de Deus. Ele não chama como os homens chamam também, né? A gente tem uma forma muitas vezes de pensar, mas tudo que Jesus fez foi diferente dos homens, né? Ele tinha uma virtude, ele tinha um poder, ele tinha um imã que atraía a alma dos homens, e eu tenho a plena certeza que a alma desses homens foram cativados de tal maneira que eles não puderam dizer não nem questionar. Como Jesus é maravilhoso, né? Então, ali, Mateus já estava numa rotina de trabalho e apesar de ser um trabalho que os judeus julgavam, aos olhos materiais, era um bom trabalho, dava um bom dinheiro. Ao contrário disso, ele não estaria ali se colocando nessa situação, né? De cobrar impostos, né, dos seus próprios patrícios, né? Trabalhando ali para o império opressor, né? O império de Roma. Mas ali, simplesmente, veja, o que ligou Mateus
a esse império. Com certeza, a cobiça material, não posso pensar outra coisa. Mas quando Jesus chama ele, vem e me segue, ele não pensa, o Evangelho não mostra ele questionando, e isso me deixa atônito, me deixa maravilhado, né? Na chamada de Jesus cativante, na chamada de Jesus ali que é emocionante, né, para aquele que ele chama, e eles passaram então a seguir Jesus com o intuito de agora deixarem de ser pescadores ali, os pescadores, mas serem pescadores de homens, deixarem de serem pescadores de peixes e passarem a pescar homens, né, ali. Então, aí nós vimos que como Jesus, então, ele é maravilhoso, né? Essa missão os discípulos receberam, então, e aí nós vamos ver o versículo que está pedindo aqui, Marcos, capítulo 3, versículo 14, e nós vamos ver a palavra que diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. E aí, esses são os 12 discípulos. Então, Jesus, então, entrega a eles uma missão. Uma missão. Que eles deveriam, então, pregar o evangelho. Eles teriam, então, autoridade para expulsar demônios, né? E ali, mas isso tudo eles deveriam antes estar ali aprendendo, como a gente viu na questão anterior, mas agora eles são designados, então, a praticar aquilo, os ensinamentos, né, que Jesus entregou para eles. E aí nós vimos, então, que a missão deles era pregar, curar e também exercer autoridade sobre demônios. O capítulo 6 de Marcos narra um momento em que eles foram enviados, então, em missão. Eles foram enviados em missão como embaixadores, como representantes agora, pela primeira vez, como representantes do reino de Deus. O reino que Jesus mesmo veio pregar, que o reino dos céus já está próximo. Agora eles estavam sendo designados pelo Senhor Jesus para de 2 em 2 cumprirem a missão, não mais na teoria, mas na prática. Então, eles receberam essa missão e eles foram. Então, eles foram encaminhados por Jesus. E nessa primeira etapa em que eles foram enviados, eles deveriam apenas pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa primeira etapa. Era hora deles colocarem, então, ali em prática tudo o que Jesus havia ensinado a eles. Tudo que eles aprenderam, né, junto ao Senhor Jesus. E eles, então, enviados, eles foram. E ali nós vemos que a missão, outros evangelhos vão contar depois a missão, né? E eles foram bem-sucedidos na missão, porque não querendo responder a próxima questão, porque eles confiaram naquele que os ensinou, naquele que o capacitou, né? Então, eles foram, e eu lembro muito bem de uma fala dos discípulos de Jesus quando eles voltam da missão, e eles vêm atônitos, né? Apavorados, eles não conseguem imaginar que através da vida deles, só por eles usarem o nome de Jesus, até os demônios estavam agora se submetendo a eles. Então, veja que algo maravilhoso. Alguém que nunca efetuou um milagre, uma cura, ou expulsou um demônio, sem demora, é usado por Jesus para efetuar. A pessoa fica muito feliz, né? Muito contente em ver que não é somente teoria, o ensinamento que a gente aprende, mas que realmente esse nome é poderoso para curar, é poderoso para salvar, é poderoso para libertar da ação demoníaca. Jesus é maravilhoso, né? É um nome que está sobre todo nome, é um nome que não existe no céu, embaixo na terra, outro nome pela qual não importa que nós sejamos salvos. Esse nome é poderoso. No simples fato de a gente mencionar esse nome, já sai poder dos lábios de quem menciona o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Amém, né? Glória a Deus, né? É isso aí. A missão principal era o ensino, né?
e servir com autoridade, né? Então, Servir com autoridade. Que transformação maravilhosa, né? Lindo. Que transformação gloriosa, né? Exatamente. É o que o pastor colocou ali. Eu fico imaginando assim como ele colocou ali. Imagina quem não fazia nada, daqui a pouco está expulsando demônios, está curando. É uma coisa... Imagina assim a pessoa quando... o primeiro ato, como o pastor colocou ali, né? A felicidade, né? De tipo assim, a pessoa num primeiro momento achar que era incapaz de qualquer ação. E claro, que a gente sabe que aquilo ali não era pela pessoa. Né? Que aquela obra era realizada, né? A partir do nome de Jesus, com toda certeza. Mas ele foi usado. Ele foi o servo usado para aquela situação, né? Assim como lá... Nos dias de hoje também, muitas pessoas são usadas, né? São usadas de várias maneiras dentro da igreja, no seu lar, pessoas que têm dom de curas. Enfim, tem muitas coisas que o Senhor utiliza essas pessoas, esses servos dele aí, para trabalhar no meio da sociedade, né? Então, quão maravilhoso e glorioso é isso, né? É isso mesmo. É o nome que é sobre todo nome, né? Exatamente. Esse nome que é glorioso. Tudo para a honra e glória dele, né? Tudo para a honra e glória dele. Pastor Rogério, acho que estamos caminhando aí para a quarta Vamos agora, lá. né? Quarta pergunta, então. A quarta pergunta vai continuar explorando um pouco esse assunto aí que nós já começamos, né? Ela coloca assim, ó, com base em Gênesis 3, do 1 ao 5, Mateus 4, do 1 ao 11, 1 Timóteo 4, 1, Efésios 6, 12, responda, sendo o ensino a principal missão dos discípulos, por que Jesus lhes deu autoridade para expulsar demônios? Então, pastor, nos ajuda aí com essa resposta. Nós sabemos que Jesus, ele não somente envia a pregar, a ensinar o evangelho, mas também a dar poder e autoridade para expulsar demônios. Basicamente por quê? Porque ao pregarem e ao ensinarem o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, certamente o seu principal opositor viria no seu caminho, né? Satanás. Não deixaria barato, né? O reino do céu ser pregado, vidas sendo salvas, curada, e assim também Satanás não deixará barato todo aquele que se levantar para pregar o poderoso evangelho do nome de Jesus, né? Então, nós vemos que a história que começou lá no começo, no Jardim do Éden, ela continuará até o Apocalipse, né? Até o retorno de Jesus, o nosso opositor, ele fará de todo possível e impossível para impedir os planos de Deus na vida de todo aquele que crê. Então, lá no Éden, nós vemos que quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele coloca eles no jardim ali para cuidarem do jardim, e Deus dá a ordem para eles, toda árvore do jardim vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá uma advertência, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O homem e a mulher foram advertidos por Deus com essa palavra. Mais adiante, Satanás, travestido da serpente, ele vai ter com a mulher e vai oferecer a ela o fruto que Deus havia proibido. Ao oferecer para a mulher, ele distorce a palavra que Deus havia entregado à mulher e ao homem, dizendo: Deus disse que vocês morreriam? Certamente que não. É que ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês passarão a ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ali ele distorceu a palavra de Deus. E ali a mulher foi seduzida por essa distorção da palavra. No nosso caminho, nós como pregadores da palavra, do evangelho verdadeiro que salva, que cura, nós sempre temos que estar com os olhos abertos àqueles que querem distorcer a palavra da salvação. Ao distorcer a palavra que salva, Satanás deseja trazer o engano aos corações. E ao trazer o engano, traz também a condenação e arranca o único caminho que salva. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós sempre vamos ter esse opositor, que na Bíblia, ela deixa claro que ele vem como
com sapatinhos de algodão, ele não se deixa notar, não se deixa ser notado, ele anda ao derredor, ele brama como se fosse um leão, mas ele não é um leão, é como se ele fosse um leão, e ele está procurando a qualquer um que ele possa tragar, que ele possa devorar, que ele possa arrancar do caminho da salvação. E nós temos a palavra que salva e que liberta. Nós somos pregadores, nós somos ensinadores, nós somos aqueles que estão com a palavra que pode curar, que pode salvar, que pode libertar a mente de cada um daqueles que o Deus desse século luta todos os dias para cegá-los o entendimento. Mas nós temos aquele que é a luz, Jesus Cristo, que vem para iluminar a mente e os olhos do coração, trazendo vida e vida eterna, vida com abundância. Além de muitas vezes a gente vai encontrar pessoas pela frente, quando a gente vai pregar a palavra, que vão se endemoniar. Não somente dentro da igreja, mas também dentro dos lares, onde a palavra é pregada, vezes ou outras a gente vê pessoas caírem possessas, endemoniadas, pelo simples fato de a verdadeira palavra ser apregoada. Nós também, muitas vezes, encontraremos também situações como essas. E temos que estar preparados para toda e qualquer situação. E Jesus deu autoridade para expulsar demônio. Mas a principal missão nossa é pregar a palavra. Expulsar demônio é uma consequência de quem prega a verdadeira palavra e encontra o maior opositor do evangelho, que é Satanás. Diferentemente de nós percebemos, muitas vezes, na internet, quando a gente tem condições de olhar na internet alguma igreja, alguma coroação de alguma igreja, a gente vai sempre ver que existem igrejas que fazem verdadeiros espetáculos ali para tentar angariar, né, os seus membros com espetáculos em que eles levam os endemoniados ali e fazem questionamentos, né, do endemoniado, e mostrando ali que realmente ali aquela igreja tem poder, mas eles esquecem muitas vezes de dar maior menção ao tempo da palavra e fazem então um espetáculo público ali com a pessoa endemoniada, fazem 1001 perguntas e esquecem que ele é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira e ele não tem verdades para contar. Nós cremos no evangelho que salva, na palavra que liberta. E os endemoniados aparecerão, mas eles serão expulsos. Mas nós somos ensinados a não fazer espetáculo público com pessoas endemoniadas, mas sim pregar o verdadeiro evangelho, a palavra viva, santa e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. É exatamente isso, né? A luz vai chegando e as trevas vão se dissipando, né? Exatamente. O evangelho vai chegando, meu irmão, e Sim. a revolução espiritual acontece naturalmente porque é a luz que vai chegando, Sim. né? E assim, como a gente sabe, o diabo ele tem poder, né? Só que ele está sob a autoridade de Deus. Então essa autoridade foi concedida àquele que prega o evangelho, exatamente para que essas obstruções que o diabo coloca seja repelida, né? Então, quando essa autoridade, assim como o pastor Rodrigo colocou, quando é dada essa autoridade para aquele que leva o verdadeiro evangelho, é para realmente acabar com essas obstruções que pode vir a ter, né? Até porque a palavra também coloca que na época tinha muitas doutrinas demoníacas, né? E para poder derrubar tudo isso é só com a autoridade de Deus, porque sem a autoridade de Deus a gente não faz nada, nada é possível fazer. Então essa autoridade que ele deu é uma autoridade espiritual mesmo, né, para falar em nome dele mesmo, e aí não tem como o diabo recorrer, porque ele está sobre essa autoridade. Não é a minha autoridade, a autoridade do pastor Alessio, não, é a autoridade de Deus. O que a gente está fazendo é colocando no nome dele aqui. Em nome dele, estou aqui no nome dele. Um procurador, né? E contra esse nome... Não tem como, não né? Não tem como. Pastor Rodrigo, bênção, meu irmão, bênção.
Deus continue te abençoando. Estamos caminhando aqui para a segunda parte, com os olhos na vida. São 2 aplicações bem pessoais, mas a gente pede sempre para o professor, né, compartilhar aqui com a gente, nos ajudando, dando subsídios aí para que a gente possa caminhar um pouquinho nessa questão do evangelho prático, né? A primeira parte fala sobre a pessoa chamada por Cristo deve demonstrar prontidão. E na segunda, a pessoa chamada por Cristo deve ser fiel à missão. E na primeira parte, pastor, a quinta pergunta diz assim, ó, com base em Marcos 1, 18 e 20, Marcos 2, 13 a 17, Mateus 28, 19 e 20 e Atos 1, 8, responda. De que forma podemos demonstrar a mesma prontidão dos discípulos ao sermos chamados por Cristo? Nós vimos que todos os discípulos mencionados ali nessa lição, os mais mencionados, né? As duas duplas de irmão ali, chamados ali no seu momento que eles estão pescando, né? Para serem pescadores de homens. Nós vimos a prontidão deles ao simples fato de Jesus chamar. Como eu já mencionei, eles não deram nenhuma desculpa. Eles simplesmente largaram tudo e passaram a seguir Jesus e passaram a ser os discípulos de Jesus. E nós, muitas vezes, também precisamos ser sensíveis. Da mesma forma que esses discípulos foram sensíveis ao chamado de Jesus, a gente entender que acima dos nossos planos, acima dos nossos projetos, estão os planos de Deus. Acima dos projetos dos nossos sonhos, daquilo que a gente projeta para a nossa vida, para a nossa realidade do dia a dia, estão os projetos e os sonhos de Deus na nossa vida. Ali, basicamente, parece que os discípulos estão sabendo disso. Porque quando eles estão ali no seu trabalho diário, eles simplesmente não questionam e eles passam a seguir Jesus. Quem dera nós pudéssemos, muitas vezes, encontrar mais pessoas assim, que não importa que tipo de trabalho estão exercendo, eles possam entender que se Deus chamar, a prioridade é Deus. Os discípulos ali mostraram para nós, e estão mostrando nesse momento aqui, através desse estudo, o quanto Deus é a prioridade. A palavra de Deus diz que nós não somos de nós mesmos, né? Nós somos de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus também nos mostra que jamais nós, como servos de Deus, podemos dizer hoje ou amanhã iremos a tal lugar e faremos negócio. Antes nós deveríamos perguntar, se Deus assim quiser, eu irei e farei negócio. Porque Jesus usa essa palavra para mostrar que Deus é quem deve estar no controle da nossa vida, no controle das nossas ações, do nosso presente e também do nosso futuro. E dessa forma, nós vimos então a sensibilidade desses discípulos ao ouvirem o chamado de Jesus. Eles ouviram o chamado de Jesus e foram sensíveis ao chamado. E isso é algo maravilhoso para as nossas vidas, é algo que a gente deveria realmente copiar. Que todas as vezes que a gente estiver, talvez num momento de solitude, né, a gente possa ouvir a voz de Deus e realmente fazer um exame na nossa vida e começar a nos auto-questionar, perguntar, será que eu estou realmente fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu não estou deixando algo para trás? Será que a minha vida realmente, como servo, desse que se fez servo, tem realmente tido o significado que ela deveria fazer? Porque todos nós estamos em missão. Só que muitos não têm conseguido ouvir a voz de Jesus chamando, porque não estão sensíveis à voz dele. Estão talvez apegados nas coisas dessa vida, estão talvez distraídos com as coisas dessa vida e não têm conseguido ouvir o chamado, não têm conseguido ouvir a voz de Jesus dizendo, segue-me, dizendo, vem que eu tenho um plano maior para você, para sua família, vem porque eu tenho algo maior. Vocês hoje estão correndo atrás de coisas perecíveis, vocês estão pescando peixes, e eu vou fazer vocês pescar coisas eternas, as almas dos homens. Eu vou fazer vocês entender uma visão diferente, não uma visão do hoje, do aqui e agora, mas uma visão do amanhã e eternamente com Cristo.
Então, creio eu que esteja faltando exatamente isso. Nós precisamos entender que nós estamos em missão, não só em alguns momentos do nosso dia a dia, mas a nossa missão, ela é desde o começo do nosso nascimento até o momento da nossa partida. Nós estamos em missão todos os dias. Por quê? Porque as pessoas já no tempo de Jesus imaginavam que elas precisariam apenas entregar algum momento para Deus. Mas esse texto está lá quando Jesus está em encontro com a mulher samaritana e ela pergunta para Jesus, né? Ah, Senhor, os judeus dizem que o melhor lugar para adorar é no monte e os samaritanos dizem que é os judeus dizem que é no templo e os samaritanos dizem que é no monte. E tu dizes aonde que é o melhor lugar para adorar. E Jesus explica exatamente como a gente deve viver hoje e sempre eternamente. Eis que os verdadeiros, nem no monte nem no templo, eis que o verdadeiro adorador que o meu Pai procura para ser seus adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus, com essa palavra, deixa bem claro que nós somos adoradores todos os dias. Nós somos adoradores completos, reais, mas todos os dias, não em alguns momentos do nosso dia. E nós também, como estamos em missão, precisamos também entender e precisamos ter visão espiritual para aproveitar cada oportunidade que Deus permite que venha à nossa frente, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa pregar, para que a gente possa ensinar, instruir pessoas e falar a respeito do reino de Deus. Porque, na final de contas, quando Jesus voltar, tudo que mais vai contar é quantas almas a gente conseguiu resgatar das garras de Satanás. Amém. Amém. Pastor Rogério, enquanto o pastor Rodrigo está falando que nós estamos em missão, nós estamos aqui em missão, é para falar de Cristo todo tempo, todo momento, né? Aí ele começa falando sobre essa prontidão dos discípulos, né? Vocês estão pescando coisas materiais, vocês vão pescar a partir de agora coisas imateriais, coisas perecíveis, agora é coisas eternas, né? E a Bíblia diz que eles deixam, imediatamente eles abrem mão daquilo e entendem o chamado, né? Nós estamos no chamado e o pastor Rodrigo falou isso com muita propriedade, né? Penso assim, eu estou em missão, o pastor Rodrigo está em missão, o pastor Rogério está em missão, você que está com a gente está em missão, e se nós estamos em missão, e estamos, então todos nós somos missionários. Sim. Né? Sim. Missionário Alessio, missionário Rogério, missionário Rodrigo, e você, minha irmã missionária, e você, meu irmão missionário. A questão que eu sempre digo assim, que a gente precisa pensar, qual é o nosso campo missionário? Qual é o seu campo missionário? Sabe quais são? Qual é o seu campo missionário? É pai, mãe, irmão, tio, tia, vizinhos, amigos, todos aqueles que não são cristãos, que fazem parte, orbitam em torno da sua vida, minha irmã, esse é seu campo missionário. Você vai dar conta de todos eles, viu, meu irmão? Todos esses que estão aqui, você está em missão. Você é missionário. Não tem como ser cristão e não ser missionário. Não. Todos nós somos. É possível que você não seja um missionário lá na Índia, lá na Espanha, lá na África, enfim. Mas você tem o seu campo missionário. Nós estamos em missão e vamos ter que dar conta. Sim. Diante de Deus, nós vamos ter que dar conta de todas essas almas. Então, para passar aqui, por causa do nosso tempo, né? Se envolva na missão, se envolva com uma célula, se envolva, coloque isso na prática, né? Na prática, né, pastor? É importante essa colocação que o senhor fez, que o pastor Rodrigo fez também, para a gente ter um entendimento, né, pastor, de que essa missão não é só do pastor, porque às vezes a pessoa, porque graças a Deus hoje a igreja, nossa igreja, outras igrejas, tem os pastores ali que são remunerados e vivem ali em prol do evangelho, levar. É claro que vai ter uma carga um pouco maior, mas essa missão não é só desse pastor. Exatamente. A missão é de todos nós. Todos nós. E às vezes a gente vê, a igreja precisa muito das pessoas ali para poder esse evangelho ser distribuído. E aí as pessoas muitas vezes dão desculpas, colocam muitas prioridades ali à frente, né? Enfim, nós vimos que os discípulos, o sucesso do evangelho naquela época foi exatamente isso, a disposição que eles teve, desprendimento total das coisas que eles tinham, né? E disposto a fazer o que tinha que fazer, a missão que eles tinham.
E às vezes hoje a gente vê que essa disposição às vezes é meio difícil, as pessoas arrumam muitas desculpas, muitos afazeres, muitas prioridades além do evangelho. Claro, a gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos afazeres, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, temos que honrar com todos eles, temos. Mas qual que é a nossa prioridade? O que nós temos priorizado na nossa vida? Porque o nosso tempo é nós que fazemos. Então a gente consegue encaixar, por mais difícil que seja, mais corrido, eu posso abrir mão de alguma coisa sim para fazer aquilo que é do evangelho, né? E eu não vivo só isso, eu tenho um momento que eu posso viver aquilo que eu quero também. Isso. Mas o essencial, o principal na minha vida tem que ser o evangelho. Como cristão tem que ser o evangelho, não tem outra maneira, né, de não ser isso, né? Como um cristão tem que ser o evangelho. Esse é o nosso principal objetivo da nossa vida. Levar esse evangelho, viver esse evangelho, né? E levar esse evangelho às outras pessoas. Fazer discípulos. Como os discípulos, como Jesus fez os discípulos, fez outros discípulos até chegar no nosso dia de hoje. E a nossa missão também fazer discípulos daqui agora para frente. Isso mesmo. Não é? E tá lá, o pastor Rodrigo é líder de célula, meu irmão, lá na Promessa de Santo Ângelo, né? Isso aí. É isso aí. Tem lá 3 células que funcionam toda semana, meu irmão. O negócio lá é bonito de ver. Fazendo discipulados. Isso, parabéns, pastor Rodrigo. Pastor Rogério, acho que agora aí a última pergunta, é isso? Última pergunta, pastor Alessio. Vamos lá então, pastor Rodrigo, olha, essa segunda etapa ela coloca: a pessoa chamada por Cristo deve ser fiel à missão. E a pergunta é: baseando-se em Marcos 6, do 12 ao 13, Atos 2, do 38 ao 40 e 3, o 19, responda: por que a pessoa chamada por Cristo deve ser fiel à missão de primeiramente pregar e ensinar? Por quê, pastor? O texto de Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo com óleo. A gente precisa entender aqui a ordem da missão. Qual é a ordem? Expulsar demônio primeiro e depois pregar? Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro pregue o evangelho, primeiro ensine a palavra e depois expulsa os demônios. Qual que é o problema? O problema não está aqui em expulsar demônios. O problema é priorizar essa prática e fazer com que a palavra ela perca o seu espaço. Este é o problema que a gente bate. Por quê? Porque, como eu falei, já mencionei, muitos lugares que a gente pode perceber, em muitas igrejas, a gente percebe que acontece, que muitas vezes dão muita ênfase na expulsão, para expulsar demônio, né? Quando para expelir demônios, eles dão muita ênfase, gastam muito tempo e a palavra fica escassa. Parece que há um espetáculo em muitas igrejas em que os demônios têm ali a sua vez. É tudo que eles querem é fazer com que menos a palavra tenha tempo de ser pregada. Não é isso que os demônios querem? Então, muitas vezes, tem pessoas, né, que a gente muitas vezes vê na internet, como eu falei, algumas igrejas aí que dão muito mais prioridade a esse tal de espetáculo de expulsar demônios. Como se ali quem devesse mais aparecer era muitas vezes o pastor que está ali. Olha a autoridade do pastor ali expulsando o demônio, olha a autoridade do pastor exorcizando, fazendo isso ou aquilo. Então a gente vê muitas vezes em muitas igrejas que no lugar da pregação está tendo muito mais exorcismo, né? A gente vê que em vez dos ensinos bíblicos, muitas pessoas contando experiências místicas, né? Que muitas vezes muitas pessoas até ficam difícil de acreditar, né? Porque são experiências que elas viveram, né? Nós temos as nossas experiências, cada um tem suas experiências, né? A gente sabe das nossas verdades. Então, em lugar, muitas vezes, do poder de Deus, tem aparecido quem? O homem que expulsa demônios. Em lugar de Jesus, tem aparecido muitos pregadores que muitas vezes sobem no púlpito, né, com a sua linguagem, com a sua forma típica de pregar, e não dão ênfase aonde deveria ser colocado toda a ênfase, né, que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender, então, que a missão, em primeiro lugar, está a pregação da palavra, né? Logo após, sinais acontecerão, os demônios serão expulsos, né? Enfermidades serão curadas,
Mas nós devemos sempre lembrar, então, que libertação e cura acompanham o ministério da palavra. Amém. Amém, né, pastor Arantes? O que eu acho incrível aqui, ouvindo aqui o pastor Rodrigo colocando, é o tamanho da misericórdia de Deus, né? Primeiro, dar ao seu filho, obviamente, e pregar, anunciar algo que é muito bom, que é a salvação, a vida eterna, o livramento da culpa, do pecado. Eu ter que anunciar isso, conquistar uma pessoa a ela querer alguma coisa que é boa para ela. Olha a misericórdia de Deus, porque assim, deveria ser o contrário, deveria ser eu correndo atrás para mim ter a salvação, meu Deus, eu preciso da salvação, eu preciso da salvação. Não, é o contrário esse evangelho vai atrás de você. É tão incrível, eu ouvindo o pastor Rodrigo colocando, eu falei assim, o quanto é misericordioso, né? Que esse evangelho é pregar o arrependimento, é pregar a salvação. Então nós estamos levando uma mensagem, estamos recebendo uma mensagem para o nosso benefício. E ainda assim é difícil às vezes das pessoas entenderem isso, né? Não é uma coisa, uma incógnita que gera na nossa cabeça. É a cegueira espiritual mesmo. Demais, né? Porque era algo que deveria ser desejável. Todos nós deveríamos estar correndo atrás, né? Exatamente. Poderia ser o contrário, alguém querendo, não, se aqui só tem 2 vagas, eu quero uma minha, sai daqui que eu quero uma minha, né? Não é que seja assim, mas nessa analogia. Mas hoje é o contrário, às vezes as pessoas refutam esse evangelho, né? Refugam o evangelho, né? Pastor Rodrigo, muitíssimo obrigado, que bênção de Deus mais uma vez para as nossas vidas, muito usado por Deus, palavras perfeitas, a nossa gratidão, muitíssimo obrigado. Pastor Rogério, vamos caminhando aí para o final, né? Amém. Agradecer ao pastor Alessio pela companhia, agradecer ao pastor Rodrigo aí pela disponibilidade também. Muito obrigado em nos atender, viu, pastor? Amém. Pastor Rodrigo, por gentileza, querida, abusando um pouquinho aí da tua boa vontade, vou pedir que você faça uma oração por todos nós, por todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, né? Que estão nos acompanhando. Por gentileza, poderia fazer essa oração para a gente? Amém. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, glorioso Senhor, nos colocamos, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, já estudamos, Senhor Deus, essa lição maravilhosa, aprendemos princípios gloriosos, Senhor Deus, para as nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, mais e mais ainda servir ao Senhor, ó Pai, da melhor forma e da melhor maneira possível, Pai. Queremos orar, Senhor Deus, por cada um dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, Senhor Deus, aqui nessa noite, que juntamente conosco puderam, Senhor Deus, permanecer nessa escola bíblica maravilhosa. Ó Deus, nós oramos, Senhor, para que a mão do Senhor esteja direcionando a cada um, esteja capacitando para essa missão da qual nós somos chamados, Senhor. E assim como os seus discípulos, Senhor Deus, que aprenderam, Senhor, juntamente contigo, tanto na teoria como na prática, Senhor. Que a gente possa ser ensinado por Ti, ó Deus, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, ó, para que nós possamos verdadeiramente cumprir a missão, cumprir, Senhor Deus, o ide, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, a todos aqueles que hoje já nas trevas, Senhor, estão padecendo, estão sofrendo, estão angustiados, sem esperança, mas o Senhor é o Deus da esperança, o Senhor é o Deus que liberta, Senhor, que transforma. Nós, ó Deus, como servos do Senhor, temos poder, temos autoridade, Senhor, para resgatar das mãos do nosso adversário as almas, Senhor, que ali estão gemendo, Senhor, que estão sem esperança. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar sensibilidade, Senhor. Que os nossos corações possam se abrir para essa missão. E que a gente possa compreender que a missão, Senhor, não é em determinados momentos, Senhor, mas é em todo o tempo, Senhor. Que a palavra, Senhor, precisa ser pregada em todo o tempo, Senhor, em todas as situações, ó Pai, de todas as formas. E que nossas vidas, Senhor, são exemplos dos discípulos que o Senhor teve. Que nós também sejamos discípulos no nosso tempo, ensinados pela Tua palavra, ensinados pelos Teus princípios, Senhor, e possamos trazer na prática, Senhor, todos os ensinamentos que aqui nessa noite a gente pôde, Senhor, compartilhar com cada um dos nossos irmãos, os nossos pastores, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a cada um dos Seus servos, que o Senhor conceda uma noite abençoada a todos, e que nós possamos, Senhor Deus, pela manhã do sábado, possamos, Senhor,
estar na escola bíblica, Senhor, e ali sermos edificados juntamente com os nossos irmãos, com a rica e poderosa palavra do nosso Deus, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe. Nosso abraço para Tânia, para Mariana. Que Deus continue abençoando sua família, todos os irmãos aí de Santo Ângelo, as nossas células, a nossa gratidão. Vou deixar uma palavrinha aí para você se despedir aqui dos nossos irmãos, por gentileza. Amém. Darei sim um abraço, pastor. Darei. Satisfação é toda minha de poder estar aqui. Estarei sempre aqui quando precisarem e que a gente possa estar orando, né, por essa escola bíblica maravilhosa, escola do Sul, que ela possa crescer cada vez mais, que mais espectadores possam aderir e que o enriquecimento dessa palavra poderosa do Evangelho verdadeiro de Jesus possa chegar na vida de mais pessoas cada vez mais. Meu abraço a todos os pastores, a todos os ouvintes, e o meu desejo, as minhas orações é que a mão do Senhor direcione e capacite a cada um para a missão. Amém? Amém. 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 Pastor Rogério, obrigado também, querido. Obrigado, pastor Alessio. Deus abençoe. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica do Sul dessa semana. Como nós havíamos dito bem no início, né, do nosso programa, por gentileza, compartilhe o nosso link. Olha quanta coisa maravilhosa que o nosso Senhor usou hoje, o pastor Rodrigo, para nos abençoar. Quantas pessoas poderão ser abençoadas, alcançadas com esta mensagem de hoje aqui, com esses ensinamentos, só com um toquezinho que você faça aí no seu celular. Por gentileza, não prive as pessoas que fazem parte do seu campo missionário de serem alcançadas com esta mensagem, tá bom? Coloca lá no seu Instagram, coloca no seu Face, coloque no X, coloque o link da TV Promessa RS, a Escola Bíblica do Sul, esse link em todos os grupos lá do seu WhatsApp, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Feito isso, por gentileza, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, ative o sininho, para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Fiquem com Deus.